Bom dia para todos nossos amados companheiros, irmãos do canal do YouTube. Aqui quem vos fala é o pastor Pedro Cerqueira. Queridos e amados, vamos estar fazendo mais um vídeo para a glória de Deus, em nome do Senhor Jesus. Queridos, nesta ocasião, neste momento, eu quero estar falando sobre a vocação de um profeta. Queridos, o profeta, ele não profetiza porque quer. O profeta, ele não aceita o chamado porque quer. O profeta, ele não vai aonde ele vai porque ele acha que deve ir. O profeta, ele anda na direção de alguém que lhe enviou. Este profeta que eu vou falar, ele é o profeta Jeremias. Quero vos mostrar 7 coisas a respeito do profeta Jeremias. Quero falar da vocação, do chamado de Jeremias. Queridos, no capítulo 1, verso 1, diz assim: o cabeçalho da palavra, como eu gosto de falar, a vocação de Jeremias. Agora o verso 1. A palavra de Jeremias, filho de Ilquias, um dos sacerdotes que estava em Anatote, na terra de Benjamim. Verso 2. A ele veio a palavra do Senhor nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá, no 13º ano do seu reinado. Queridos, primeiro eu quero estar falando com você. Jeremias estava na terra, Jeremias estava no lugar certo. Jeremias estava na localidade exata que Deus o tinha colocado, na terra de Benjamim. Queridos, nós sabemos que Deus, ele prepara todas as coisas para o nome dele ser glorificado. Deus não faz nada para contradizer o que ele faz. Tudo Deus faz certo. Tudo Deus faz porque ele tem prazer de fazer. Primeiro, quero citar para você. Jeremias era filho de um sacerdote chamado Ilquias. Então, queridos, Deus olhando para Jeremias e para a necessidade de levantá-lo como profeta, olhava para o povo e via, queridos, a necessidade de levantar Jeremias como profeta. Por que profeta? O profeta é o porta-voz de Deus. O profeta, ele está incumbido de ouvir a voz de Deus e transmitir a ordenança de Deus. Queridos, ser profeta de Deus não é fácil. Ser enviado por Deus não é fácil. Temos visto muitos por aí, dentro de 25 anos, profetizando, viajando de um lado para outro, mas temos visto muitos fracassos, porque não anda na presença de Deus, não anda segundo a ordenança de Deus.
Mas o profeta Jeremias foi um profeta considerado cabeça de lágrima, porque ele recebeu de Deus o dom de interceder, o dom de orar pela nação, o dom de exortar as nações, principalmente a nação de Israel. Querido, Deus o levantou para ele exortar tanto Israel como Judá. Era um povo que Deus tinha e tem promessa. Amados irmãos, ser profeta não é simplesmente ser titulado, mas é ter uma obrigação que Deus o coloca sobre a sua vida. Eu não queria ser o que sou. Eu vendo a dificuldade da minha família, vendo a necessidade de ajudar, no meu coração, eu queria, amado, ser um militar do exército. Não passei. Depois coloquei no meu coração de ser um agente da Polícia Civil. Não estudei. Depois estudei um pouco. No meu coração disse, vou terminar, vou fazer uma faculdade e vou ser um advogado. Deus não o permitiu. Então, queridos, eu me conscientizei que Deus o tinha e tem um chamado divino na minha vida e que Deus o quer falar a alguém através da minha vida. Então, querido, eu me conscientizei. Não vou mais fugir do projeto de Deus, mas vou obedecer ao meu Deus. Queridos e amados irmãos, assim aconteceu comigo. Ninguém quer ir para o ministério porque quer se mostrar porque ele é um título, quer receber um título. Pode ter alguém desta forma, mas não consegue sobreviver no ministério. Alguém que não é chamado e aprovado por Deus, o seu ministério não prosseguirá. Então eu quero mostrar 7 coisas na vocação de Jeremias. Primeiro, Deus o conhece Jeremias antes de ser formado. Capítulo 1, verso 5. Deus o conhecia ou conhece você. Deus o conhecia Jeremias antes de ele ser formado. Quer dizer, querido, Deus tinha um propósito com Jeremias antes dele ser gerado. Deus o disse, vou levantar Jeremias para profetizar para um povo que precisa ouvir a minha voz. Queridos, é assim mesmo que Deus vai usando os seus vasos. É assim mesmo que Deus vai entregando a mensagem para aqueles que Deus tem projeto. Então, o primeiro ponto desta mensagem, Deus o conhece Jeremias antes de ser formado. Verso 5 do capítulo 1. Segundo, separou antes de ter nascido. Verso 5 também. Queridos, Deus conhecia a necessidade do povo. Deus conhecia que Jeremias era o profeta adequado, escolhido, preparado para passar todos os tipos de provações, de luta que ele passou. Quero lhe trazer esta informação. Se Deus o te escolheu, se ele tem para você algo, você vai ser provado, mas Deus não te abandona na luta. Segundo ponto da vocação de Jeremias, separou antes de ter nascido. Verso 5 também. Queridos e amados, terceiro ponto da vocação de Jeremias,
constituiu-o como profeta sobre as nações. Verso 5 também. O terceiro ponto. Deus o constituiu, não foi o homem. Foi Deus quem constituiu ele profeta às nações. Quando Deus constitui, quando Deus o levanta, não tem vento, não tem homem, não tem demônio que para. Ainda que seja provado, Deus está firme dando vitória. O quarto ponto da vocação de Jeremias. Enviou a todos a quem eu te envio. Capítulo 1, verso 7. Vou repetir. O quarto ponto da vocação de Jeremias. Envio-o a todos a quem eu te envio. Verso 7 do capítulo 1. Deus agora envia Jeremias a todos que quanto Deus quer, Deus envia. Não te preocupa com o teu chamado. Não te preocupa com o teu ministério. Não te preocupe, porque Deus vai te enviar no momento certo. Às vezes você está dizendo, meu Deus, será que o Senhor está comigo? Será que Deus está comigo neste negócio? Eu quero te dizer, nesse exato momento, Deus está te dizendo, não te preocupes. Não te preocupes, porque Ele está no negócio. Ele está e vai te enviar no momento certo. Quinto ponto da vocação de Jeremias. Ordenou-lhe, fale o que eu te mandar. Verso 7 também. Queridos, o profeta, ele não pode aumentar e nem diminuir. Doa quem doer. Ele tem que falar a verdade e o que Deus lhe ordena. O profeta não profetiza porque quer. O profeta profetiza porque ele é o instrumento de Deus. E quando Deus fala, Deus se responsabiliza pelo profeta e pela palavra que o profeta profetizou. É desta forma. Aqui não tem mamão com açúcar. Aqui não tem passamão, a chave, uma porta. Não, eu falo o que Deus manda. Jeremias falou, tu vai morrer e morreu. Tu vai ser preso, foi preso. Vai ser saqueado, a cidade foi saqueada. Irmão, temos que falar o que Deus o ordena e não o que nós queremos. Quantos profetas se faz de profeta e profetiza algo para crescer o eco de alguém, crescer a fama de alguém? Aqui não, aqui eu profetizo o que Deus quer. Então, querido, aqui vimos a quarta, não a quinta, ordenou-lhe, fale o que eu te mando. Verso 7 também. Queridos, o profeta Jeremias tinha um projeto, porque Deus estava com ele. Agora vamos ao 6. Animou ou não temas, eu estou contigo. Verso 8 do capítulo 1. Preste atenção. O sexto ponto da vocação de Jeremias. Animou o não temas, eu estou contigo. Verso 8 do capítulo 1 de Jeremias. Irmãos, nesses 25 anos de ministério, nos momentos mais caóticos, nos momentos mais obscuros, mais raquíticos, mais terrível da minha vida, eu ouço a voz do Espírito Santo. Eu estou contigo. Eu que te chamei. Eu que te coloquei na posição que tu está. Assim Deus falou com Jeremias. Animou Jeremias e disse, olha,
Olha só. Animou-o. Não temas, eu estou contigo. Aleluia. Irmão, nós temos que estar preparado para entender esta palavra. Eu estou contigo apanhando, estou contigo passando fome, estou contigo na enfermidade, estou contigo na prisão, estou contigo na escassez, estou contigo alguém escarnecendo, dizendo que você é falso profeta, estou contigo de alguém dizendo você não é usado por Deus, e estou contigo alguém dizendo você nem crente é, porque tudo isso já ouvi, alguém falando de mim. Mas uma coisa eu te digo, o profeta Jeremias ele aguentou, e Deus o animou porque Deus tinha um projeto na terra, na vida de Jeremias e de Israel, e do povo que qual tinha Deus para usar Jeremias. O último ponto na vocação de Jeremias. O sétimo. Falou através dele. Eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Verso 9. Queridos, Deus quando ele chama o profeta, Deus o se responsabiliza. Quando Deus me chamou, dentro de uma semana, que eu aceitei a Jesus, não tinha descido as águas, não tinha recebido o batismo com o Espírito Santo, vinha da bebida, vinha das drogas, tinha sido expulso de casa, Jesus Cristo me acolheu nos seus braços. Sabe o que aconteceu? Aceitei a Jesus Cristo como Salvador. Queridos, ali quando eu dobrei o joelho que levantei liberto. Deus falou assim, vai e faz a minha obra. Como eu ia fazer essa obra? Não sabia ler. Foi me dado o Novo Testamento, Jesus Cristo disse. Eu abri, eu sabia a numeração. Abri em João 14, verso 6, meus olhos bateu. Foi o primeiro versículo da Bíblia, que é a base da minha convenção e da minha vida na Bíblia, que eu tenho como referência. João 14, verso 6, que diz, e disse Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Deus mandou eu ler. E eu comecei a chorar. E eu disse, Deus, eu não sei. Deus falou, leia, leia, leia. Quando Deus falou 3 vezes para mim ler, eu comecei a gaguejar e ler o versículo. Então esse versículo ficou como base para a minha vida. Então por isso que digo aqui, ó. O último ponto da vocação de Jeremias. Falou através dele. Eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Capítulo 1, verso 9. Queridos, Deus quando chama alguém para o ministério, ainda que ele morra, Deus ressuscita. Deus quando chama alguém para exercer uma função no ministério, ainda que seja preso, Deus abre as prisões. Então eu deixo para você esta palavra. 7 pontos para a vocação de Jeremias. A vocação de Jeremias. Não é fácil ser chamado para o ministério. Não é fácil ser chamado para executar a vontade de Deus. Entenda, entenda, ouça. Você é representante de Deus. Escute. Você é o porta-voz de Deus. Você é a boca de Deus na terra. O Espírito Santo está te dando vocação. O Espírito Santo está te ordenando. Deus o te chamou. Deus te escolheu. Deus tem um projeto. Então eu quero deixar para você esta palavra do dia de hoje. Tome posse. A vocação de Jeremias. Quero deixar para você meus telefones de contato. Vou no seu estado, vou no seu país, vou no seu bairro, vou na sua cidade.
ministrar na sua igreja, em congresso, cruzada, seja qual for o evento. Estarei lá em nome de Jesus para ministrar. Queridos, telefone meu particular de Brasília, 61981741341. O meu de Goiânia, 62982916648. Esse você vai estar falando com minha esposa, a minha secretária, a minha amiga, a minha amiga esposa que faz e que me ajuda no meu ministério que Deus o permitiu. Tá bom? Que Deus o abençoe em nome de Jesus Cristo. Até o próximo.